Sou Fabrício Santana, do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Neste vídeo vou apresentar o efeito nematicida de alguns biofertilizantes bacterianos sobre meloidógena incógnita em solo arenoso. Problemas com galhos e raízes são normalmente causados pelos nematóides meloidógenos (SPP). São endoparasitas obrigatórios de grande importância econômica, estando entre os principais fatores limitantes na produção de campo e lavoura. Existe um bom número de métodos para solucionar o problema de galho e raízes, tais como o controle químico, as alterações orgânicas e de controle biológico, que foram testadas com diferentes níveis de sucesso para a proteção de plantas de tomate. Uma grande diversidade de micro-organismos rizosféricos tem sido descrita, caracterizados e testados como agentes de controle biológico contra nematóides do solo. Esses micro-organismos possuem mecanismos que promovem o crescimento das plantas e controle dos patógenos. As bactérias competem por um nicho ecológico ou um substrato como a produção de substâncias inibidoras e indução sistêmica de resistência em plantas hospedeiras para um amplo espectro de agentes patogênicos e estresse abióticos, tais como bactéria fixadora de nitrogênio, Paenobacillus polomixa, bactéria solubilizadora de fosfato, Bacillus megatherium, e bactéria solubilizadora de potássio, Bacillus circulantes. As pesquisas sobre o impacto das bactérias têm proporcionado uma maior compreensão das múltiplas facetas na supressão de doenças pelo uso desses agentes de biocontrole. Além disso, deve-se avaliar se as práticas de controle biológico por nematóides é ambientalmente segura e economicamente viável. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito duplo de algumas estirpes bacterianas como biofertilizantes e agentes de biocontrole contra o nematóide de galha e raízes meloidógena incógnita em solo arenoso cultivado com tomateiro. Biofertilizantes bacterianos e nematóides utilizados. Cepas de biofertilizantes bacterianos, incluindo bactéria fixadora de nitrogênio, Paenobacillus polomixa NFB2, NFB5, NFB6, NFB7, bactéria solubilizadora de fosfato, Bacillus megatherium, PSB2, PSB4, PSB5, bactérias solubilizadoras de potássio, Bacillus circulantes, KSB2, KSB4, KSB7 e o nematóide meloidógena incógnita foram isolados e identificados pelos autores em um trabalho anterior. Cepas bacterianas foram mantidas em água a 4 graus Celsius, enquanto a cultura pura de meloidógena incógnita foi mantida em raízes de plantas de tomate que crescem em vasos de 20 cm de diâmetro em solo franco-arenoso estéril em estufa. Meios microbiológicos utilizados: meios de arga-nutriente, extrato de solo água, meio modificado Punt e Rovira, meio modificado de Alexandrov, meio MBS. Plantas e solos utilizados. Mudas de 30 dias de idade de tomate foram utilizadas como planta hospedeira para meloidógena incógnita. Elas foram gentilmente cedidas pelo Laboratório Central de Clima Agrícola e Pesquisa Agropecuária, DOC GISA, Egito. As mudas foram transplantadas para pote plástico com 25 cm de diâmetro, preenchido com 5 kg de solo arenoso esterilizado. Eles foram regados diariamente com água da torneira e com uma solução nutritiva, uma vez por semana. Fertilizantes químicos: sulfato de amônio, sulfato de potássio e ácido fosfórico foram utilizados para fertilização de nitrogênio, de potássio e de fósforo. Todos os fertilizantes químicos foram fornecidos pela Companhia de Fertilizantes, Mineração e Fertilizante Natural, Al-Aram, GISA, no Egito. Preparação dos inóculos bacterianos. Para cada estirpe bacteriano, um elemar de 250 ml, contendo 100 ml de meio de caldo nutriente, constituído de 5 gramas de peptona, 3 gramas de extrato de carne, 1000 ml de água da torneira com pH ajustado para 7. Foi inoculado e incubado a 28 graus Celsius com agitação a 150 rotação por minuto durante 2 dias antes da aplicação. Preparação do inóculo de meloidógena incógnita.
Quando inoculado, o nematóide foi necessário lavar as raízes e galhos do tomateiro cuidadosamente, lavados com água da torneira, cortados em pedaços, em seguida colocados em câmara de nebulização para chocamento de ovos. Foram coletados diariamente e refrigerados a 6 graus Celsius e colocados em hipoclorito de sódio a 0,5% e enxaguados com água estéril imediatamente antes da infestação. Experimenta em vasos na estufa. 4 dias após o transplante das mudas, elas foram infestadas com 1000 nematóides por planta em 10 ml de suspensão. 2 dias mais tarde, cada vaso foi inoculado com uma cultura bacteriana única a uma taxa de 10 ml por vaso, contendo 2 vezes 10 a 7 unidade formadora de colônia por ml. Havia também 2 controles não inoculados. No controle 1, o nemátodo foi aplicado, mas as bactérias não foram. Ao passo que no controle 2, nem nematóide nem as bactérias foram aplicados. As plantas inoculadas foram mantidas em estufa por 60 dias a 28 graus Celsius. Ao longo de 60 dias após a inoculação bacteriana, as plantas foram cuidadosamente removidas dos recipientes e da rizosfera, e o solo de cada vaso foi completamente misturado para compor amostras representativas, então recolhidas e colocados em sacos plásticos rotulados para determinação da população de bactérias, de CO2 e a evolução de nematóides. As raízes das plantas foram lavadas suavemente para remover as partículas do solo. 30 e 60 dias após inoculação de bactérias, para a determinação da população de nematóides nas raízes e crescimento das plantas. O comprimento da parte aérea foi medido a partir da linha do solo para a ponta da haste, expressa em centímetros. O peso seco da parte aérea e raízes foram gravados após secagem em estufa a 70 graus Celsius. Medições de meloidose incógnita. Para a contagem de nematóides, o solo de cada vaso foi cuidadosamente misturado e cerca de 250 gramas de solo foi utilizado para extração de nemátodos usando a técnica de funil de Bernoulli. Os nematóides extraídos foram contados em 1 ml de suspensão usando lâminas de contagem. Números de nematóides foram atribuídos a 1 kg de solo. As raízes lavadas foi colocada em uma câmara de nebulização para chocamento de ovos. Os nematóides eclodidos foram recolhidos diariamente e refrigerados a 6 graus Celsius durante 5 dias após a contagem. As raízes foram removidas da câmara de nebulização e coradas com fucsina durante mais de 24 horas. As raízes coradas foram enxaguadas com água da torneira e cortadas em pedaços para facilitar a contagem de nematóides de galho, fêmeas e ovos utilizando um estereomicroscópio. Os benefícios de diferentes inoculações bacterianas no crescimento de plantas de tomate infestadas com nematóide meloidose incógnita e seu impacto como agentes de controle biológico foram estudados dentro de 60 dias após a inoculação em mudas de tomate. Houve as contagens de estirpes bacterianas crescentes. A inoculação com Paenobacillus polemix NFB7 apresentou maior fixação bacteriana de nitrogênio total, comparando com outras cepas de Paenobacillus polemix. Comparando com o controle 1, este tratamento estimula o crescimento de bactérias totais e populações bacterianas de esporos após 60 dias de inoculação. A evolução de CO2 induzida sob o efeito da inoculação de Paenobacillus polemix NFB7 foram de 13 e 19,6 mg por grama de solo seco, após 30 e 60 dias respectivamente. Entre as cepas com inoculações de Bacillus megaterium PSB2 registrou a maior solubilização de fósforo e Bacillus circulans KSB2 registrou a maior solubilização de potássio. As evoluções equivalentes de CO2 devidas à inoculação com as duas estirpes eram as Bacillus circulans KSB2, que representou 19,4 mg por grama de solo seco. Já a Bacillus megaterium
apresentou 18,3 mg por grama de solo seco após 60 dias. Estes resultados indicaram que esses biofertilizantes bacterianos persistem no solo até 60 dias após a inoculação, apesar da falta de matéria orgânica. A maioria das amostras de inoculações bacterianas resultou na prevenção ou mesmo uma redução das consequências da infestação por nematóides, que refletiam sobre o aumento do crescimento das plantas em comparação com o controle 1. A inoculação com Paenobacillus polemixa NFB7 alcançou os resultados mais promissores. A Bacillus megaterium PSP2 e inoculações de Bacillus circulantes KSP2 foram os mais eficientes entre PSB e outras cepas de KSB. Eles aumentaram o comprimento da parte aérea, número de folhas por plantas e massa seca comparados com o controle 1. O conteúdo NPK de plantas inoculadas por qualquer tipo bacteriano deu perto ou, em alguns casos, determinações ligeiramente maiores em comparação com o controle 1. Inoculações de Paenobacillus polemixa NFB7, Bacillus megaterium PSB2 e Bacillus circulantes KSB2 alcançaram os maiores teores de NPK. Inoculações bacterianas induziram as plantas de tomate a suportar a infecção por nematóides. O conteúdo NPK das plantas ficaram, no geral, parecido com o das plantas sadias do controle 2. Em relação à eficácia das cepas de biofertilizantes bacterianos na supressão da reprodução meloidógena incógnita, pode-se observar que, na maioria das inoculações bacterianas, tinha população de nemátodos significativamente reduzida por comparação com as plantas infestadas não inoculadas do controle 1. A redução da população do nematóide foi mais evidente após 60 dias da inoculação de bactérias biofertilizantes. No entanto, inoculando Paenobacillus polemixa NFB7 e Bacillus megaterium PSP2 e Bacillus circulantes KSP2 resultou no efeito mais elevado em comparação com o controle 1. Após 30 a 60 dias da inoculação, gravaram a maior redução no número de fêmeas por raiz. Os experimentos em vasos indicaram que os biofertilizantes bacterianos reduziram significativamente a capacidade meloidógena incógnita de se reproduzir no solo. Vários relatos focaram sobre os benefícios das rizosferas e bactérias colonizadoras, especialmente bactérias fixadoras de nitrogênio, NFB, bactérias solubilizadoras de potássio, KSB, e bactérias solubilizadoras de fosfato, PSB, como agentes de biocontrole. O experimento presente na estufa indicou que as inoculações individuais dos biofertilizantes, bactéria Paenobacillus polemixa NFB7 e Bacillus megaterium PSB2 e Bacillus circulantes KSB2 reforçaram significativamente o crescimento de plantas de tomateiro e suprimiu a população de nematóides nas raízes infestadas das plantas e do solo. Tal efeito foi prolongado e aumentado no prazo de 60 dias após o transplante das plantas. Dependendo deste resultado, a adição combinada dessas culturas bacterianas pode ser mais eficaz para aumentar a supressão de nemátodos em plantas infestadas. Dependendo desses resultados, a adição combinada dessas culturas bacterianas pode ser mais eficaz para aumentar a supressão de nemátodos em plantas infestadas. A dependência de biofertilizantes bacterianos, que têm a capacidade de fixar nitrogênio ou solubilizar o fosfato insolúvel ou de potássio no controle biológico de nematóides de galhos, ajuda da mesma forma para minimizar as quantidades de fertilizantes químicos nitrogenados usados e podem abrir as portas para uma ampla amplificação de fontes de petróleo bruto, barato e mais disponível do fosfato insolúvel e potássio na agricultura.